amores! Bom, estou começando mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo, gente, eu quero falar pra vocês, contar pra vocês algumas coisas que eu acho que eu nunca fiz um vídeo especial pra isso. Talvez eu já tenha contado em alguns vídeos, em algumas lives, mas assim, eu nunca fiz um vídeo especial pra contar como que foi quando eu conheci o meu esposo, o que que aconteceu, como que tava a vida dele, como que tava a minha vida antes da gente se conhecer. E eu tô fazendo esse vídeo, gente, porque tem muita gente nova chegando no canal e tem muitas perguntas, e tem muita gente fazendo muitas perguntas. Então, vou começar do começo, né? Como que foi, o que que aconteceu? Bom, gente, a primeira coisa que eu quero falar é que eu não conheci o Mohamed em site de relacionamento. Tem muita gente que me manda mensagem falando qual site que você conheceu o Mohamed, como que você fez para conhecer o gringo, como que você fez para conhecer o seu namorado estrangeiro. Gente, eu não fiz nada para conhecer ele. Porque na época que a gente se conheceu, eu tava namorando, gente. Eu era apaixonada pelo meu namorado da época. E assim, gente, eu não mexi em nada de site de relacionamento. Eu acho que na época não tinha nem o Tinder, não tinha nada, sabe? Dessas coisas de site de relacionamento. E eu também não queria conhecer ninguém, porque eu já tava feliz com aquela pessoa que eu estava naquele momento. Então, gente, não foi nada premeditado. O pessoal fala, Jéssica, você sempre quis namorar com uma pessoa de fora? Não, gente, eu sempre quis morar fora. Desde criança eu sempre tive essa vontade de morar fora do Brasil, de conhecer outros países. Tanto é que depois de alguns períodos da faculdade de Direito, eu tava querendo fazer um concurso justamente para poder trabalhar fora do Brasil. Mas eu nunca foquei em namorar com uma pessoa de fora, nunca foquei em conhecer um cara na internet. Eu nunca tive essa ambição, eu nunca quis isso. Eu sempre fui muito romântica, sabe? E bem romântica à moda antiga. Então na minha cabeça o romance perfeito seria eu encontrar com uma pessoa na rua, esbarrar nela, meus livros caírem no chão e esse cara pegar os livros e me entregar e aí eu olhar pra ele e me apaixonar, sabe? Essa foi a história romântica que eu sempre planejei na minha vida. Mas não foi desse jeito que aconteceu, né, gente? Como vocês sabem. Então vamos começar a falar como que aconteceu. Enfim, gente, esse concurso que eu tava querendo fazer precisava de inglês. Eu tinha que ter um inglês muito bom. O meu inglês era zero, eu não sabia nada de inglês, eu era péssima em inglês, eu sempre fui péssima aluna em inglês. Eu comecei a ver alguns vídeos na internet de pessoas falando como que aprendeu inglês, como que tá estudando inglês. E aí muita gente falou, olha, pega notícia, lê as notícias para vocês começarem a aprender vocabulário em inglês. Como eu realmente estava muito focada em querer aprender, eu fui seguir os sites de notícias mais famosos. E dentre esses sites, eu comecei a seguir o The New York Times em inglês, para eu poder ver as notícias em inglês, os posts em inglês e aprender inglês. Bom, e quase todo dia eu ficava olhando aqueles posts, lendo, traduzindo alguma coisa, enfim, eu ficava ali viajando naqueles posts do The New York Times. Até que eu vi um post que me chamou muita atenção, que é um post de uma casa de vidro. Eu fiquei apaixonada pela casa de vidro e fiz um comentário marcando o meu irmão. Só é, gente, que por acaso, nesse mesmo momento, nessa mesma hora, nesse mesmo segundo, o meu esposo, que estava aqui na Turquia, ele também estava lendo o mesmo post. E o Mohamed, assim como eu, estava muito querendo aprender inglês. Ele estava com muita vontade de ter alguém para conversar em inglês. O Mohamed já era formado, ele já tinha um nível bom de inglês, coisa que eu não tinha. E ele queria mesmo era conversar, ele queria ter conversação com alguém que fosse nativo na língua inglesa. Bom, gente, o Mohamed me falou que já tinha uns 4 meses, mais ou menos, que ele sempre entrava nas páginas, tentava adicionar alguém, mas ele ficava com vergonha, ficava sem jeito e nunca conseguia adicionar ninguém. Até que nesse dia, ele estava muito determinado em aprender inglês, ele viu o meu comentário, ele achou que eu morasse nos Estados Unidos e que eu fosse nativa de inglês, né, que eu falasse fluentemente inglês. Sem olhar de onde que eu era, como que eu era, ele foi lá, me adicionou e me mandou um texto, uma mensagem enorme, falando que ele estava estudando inglês, que ele queria alguém para conversar, que quando eu tivesse tempo, se eu conversasse um pouquinho com ele, ele iria me agradecer muito, porque ele morava na Turquia e na Turquia não tinha muitos falantes de inglês. E ele queria conversar, fazer amizade com pessoas de fora, para ele melhorar a pronúncia dele. Enfim, eu vi aquela mensagem, fiquei meio assim, um pouco cismada, um pouco com medo. Mas eu fiquei interessada, porque eu também queria aprender inglês. Então eu pensei, bom, esse moço quer aprender inglês, eu também quero aprender inglês.
ele, pelo visto, já sabe mais inglês do que eu. Então, ou seja, ele vai mais me ajudar do que eu ajudar ele, porque ele que vai me ensinar, né? Então eu falei, pode ser. Mas eu fiquei com um pouco de medo. Então o que eu fiz? Eu stalkeei a conta dele, gente. Eu entrei na conta do Facebook dele, olhei foto, olhei amigos, vi que ele não tinha nenhuma amizade com ninguém do Brasil, vi que a maioria dos amigos dele eram realmente pessoas de verdade, vi fotos dele com outras pessoas, né, marcado lá, então eu ia no Facebook da outra pessoa para ver se era verdade. Eu fui conferir se a conta dele não era uma conta fake, e realmente não era uma conta fake, era uma conta bem normal. E aí, depois de conferir isso, foi que eu respondi ele, falei, tudo bem, eu quero sim conversar em inglês. Falei, olha, eu não sei, eu não sou nativa do inglês. Ele falou, sério? Eu falei, sério, eu moro no Brasil. No Brasil a gente fala português, mas eu quero muito aprender inglês, eu faço faculdade de Direito. E aí ele falou, que legal, eu também sou formado em Direito e tudo. E aí a gente conversou assim, bem básico, bem pouco, e ficou por isso, sabe? Ficou por isso. Ele curtiu algumas fotos minhas e tudo, eu curti algumas coisas dele, mas ficou por isso, sabe? A gente não continuou a conversa, não tinha muito assunto, então ficou só assim, amigos de Facebook. Bom, gente, e o tempo passou. Eu falei pra vocês, né, que na época eu gostava de uma pessoa, que eu era apaixonada por ela. E assim, gente, eu fiquei muito triste na época com esse término desse relacionamento, porque eu tinha criado a história perfeita, sabe? A história de amor perfeito, romance perfeito. Era um castelo encantado que desmoronou, assim, de um dia pro outro. E eu tinha muitos sonhos, muitos planos, e aí quando vê tudo acabou de uma hora pra outra, eu fiquei muito triste. E eu acho que eu fiquei uns 4 dias doente, eu adoeci, eu fiquei de cama por causa do fim desse namoro. E aí eu decidi, eu falei, quer saber? Eu não vou ficar mais com essa coisa de namoro, com essa coisa de ter alguém. Eu vou parar de ser tão romântica, parar de ser tão apaixonada, parar de me apaixonar tão fácil pelas pessoas e vou me dedicar aos estudos, vou me dedicar à minha monografia, vou me dedicar ao inglês. Vou aprender esse inglês, que é melhor eu trabalhar do que eu ficar me iludindo aí com as pessoas e depois acabar sofrendo. Com essa decisão tomada, eu comecei a conversar mais com o Mohamed. Eu falei, olha, vamos aprender inglês mesmo, vamos conversar. Comecei a perguntar a ele da Turquia, como que é o lugar que você mora e tudo, para eu poder adquirir vocabulário e poder aprender mais inglês. Na época eu contei pra ele, né, que eu tinha terminado o relacionamento, que eu tava um pouco triste e tal. E ele foi super amigo, sabe? Ele falou, não fica assim não, é assim mesmo, às vezes a gente pensa que vai dar certo e não dá, as coisas são desse jeito mesmo. E ele foi super fofo comigo, e assim, ele foi um amigão, sabe? Ele foi muito fofo nessa época. Mas assim, até então eu não sentia nada por ele, gente, nada, não sentia nada pelo Mohamed, nada, zero. Eu olhava as fotos dele, eu achava que ele era mais velho. Eu achava que ele era meio coroa, assim, sabe? E ele era mais novo do que o meu ex-namorado, mas assim, eu achava que ele era mais velho. E aí eu até lembro que na época eu ainda pegava as fotos dele e falava, aqui mãe, um gringo pra você, minha filha, tá certinho pra você, vai dar certo. E eu ainda tava jogando Mohamed pra cima da minha mãe, né? Tipo assim, olha mãe, um gringo, um namorado novo e tudo, porque minha mãe tava solteira na época. Porque eu achava ele bonitão, mas eu achava ele muito sério, sabe? As fotos dava a impressão que ele era uma pessoa muito séria, que ele era um homem mais velho. Ele não tinha jeito de menino novo, sabe? E eu falei assim, não tô interessada. Eu já tava desiludida já, não tava querendo me envolver com ninguém, sabe? Até que um dia o Mohamed falou assim, olha, você tá traduzindo, né, no Google. Eu falei, tô. Aí ele, não pode fazer isso, você tem que treinar vocabulário, você tem que começar a decorar as coisas, você tem que falar. Falei, ai meu Deus, mas como que eu vou falar? Ele, não, vamos abrir a câmera um dia e eu te ajudo. Eu falei, tá, tudo bem. E foi no dia que eu abri a câmera, depois de muitos meses, que eu abri a câmera pra conversar com ele, que tudo mudou. Porque na hora que eu abri a câmera, meu coração acelerou, sério. Meu coração começou a bater muito forte. E assim, eu achava que ele era velho por causa das fotos. Mas aí na hora que ele abriu o vídeo, eu vi que ele não tinha jeito de pessoa velha, que ele era novo, que ele não era tão sério como eu pensava, porque ele já foi rindo, já foi brincando comigo, e eu falava as coisas erradas e ele me corrigia, mas tudo assim na brincadeira, sabe? Eu vi que ele era uma pessoa mais leve. E aí foi a partir
dessa primeira vez que a gente se viu por vídeo, né, por câmera, a gente abriu o Skype, foi dessa primeira vez que as coisas começaram a mudar um pouco, porque aí eu já fui dando mais abertura pra ele, já fui vendo que ele era uma pessoa de verdade, né, não era só foto, eu vi que ele era real, eu vi que ele era divertido, eu vi que ele era leve, eu vi que ele era uma pessoa bem tranquila. E aquela cara, né, de sério nas fotos era só o jeito dele mesmo, né? E aí, quando eu abri a câmera, eu falei, ó, quantos anos você tem? Aí ele falou 28, eu falei, nossa, ele pra quase da minha idade, eu achando que ele é muito mais velho. E aí, depois dessa primeira conversa, teve a segunda, a terceira, a quarta, e aí depois a gente começou a conversar praticamente todos os dias. Eu almoçava e tava conversando com ele, jantava, tava conversando com ele. Eu mostrava pra ele a minha família, a minha casa, as minhas coisas. Ele morava sozinho, mas quando ele ia na casa da mãe dele, ele me mostrava a sobrinha, mostrava a mãe, mostrava o pessoal. A gente começou a ter mais intimidade. E eu não sei quando que aconteceu, mas chegou um momento que aí eu já comecei a ter um pouco de ciúme dele. Quando ele demorava a responder, eu já ficava um pouco incomodada, tipo assim, ai meu Deus, me responde. Começou a ficar uma paquera, assim, aquela coisa, né, de querer estar sempre ali junto, de querer estar sempre conversando. Mas, assim, quem demonstrou primeiro que realmente estava sentindo foi ele que me mandou uma mensagem, que deu a entender que ele estava interessado, mas eu fiz de boba, fingi que não entendi, fiz de boba. E aí as coisas foram acontecendo muito naturalmente, gradualmente também. Eu, sinceramente, achava que não ia acontecer nada, eu achava que era só uma paquerinha, um romance de internet que não ia dar em nada. Eu tava com zero expectativa, gente, zero, porque eu já tinha sofrido tanto, né, com o primeiro relacionamento, depois com o segundo relacionamento, depois falei, agora não, agora chega, não vou criar expectativa, não vou ficar nessa ilusão. Os meus 2 relacionamentos que eu tive antes do Mohamed foram com pessoas que moravam próximas a mim, né, perto da minha cidade, e não tinha dado certo. Você imagina um relacionamento com um cara que mora do outro lado do mundo, né, nessa distância. Falei, não vou criar expectativa de jeito nenhum. E eu não criei expectativa, eu continuei a minha vida. A gente tinha essa coisa de paquera, mas a gente não tava tipo, ai, tô namorando, sabe? Não tinha essa coisa séria, de relacionamento sério. A gente se gostava, conversava o tempo todo, mas, entendeu? Vamos ficar na amizade aí, não vamos fazer nada sério, né? Só que aí, gente, o tempo foi passando e as coisas foram mudando. A gente já começou a fazer plano, né, de se encontrar algum dia. Aí eu falava, olha, depois que eu formar, que eu consegui um bom emprego, eu quero ir passear fora do Brasil, a gente vai se encontrar, viu? Aí a gente ficava imaginando as coisas mesmo, conversando, e era tudo sonho, sabe? A gente ficava sonhando acordado com as coisas e era tudo muito um sonho, sabe? Eu via esse encontro com ele como uma coisa muito distante. Então, assim, se ele sumisse do nada, eu não ia ficar triste, não ia chorar, porque pra mim era uma coisa que nem ia acontecer, sabe? Era uma coisa muito longe de acontecer, bem longe. Mas assim, eu acho que pra ele era mais real e pra ele tinha realmente a chance de acontecer. Mas aí, gente, foi passando o tempo e quando eu menos esperava, chega um buquê de flores na minha casa. Eu tava na casa da minha amiga, quando veio minha mãe me liga, fala, olha, Jéssica, chegou um presente aqui pra você. Era perto dos dias dos namorados, sabe? Falei, presente pra mim, tipo, falei, gente, quem será? Tipo, não imaginava nem que era ele. Falava, ah, não pode ser. Aí eu perguntei à minha mãe, quem que mandou? Porque minha mãe, tudo que chega, gente, lá em casa, ela abre. A minha mãe é muito curiosa, ela mexe em tudo, ela abre tudo, ela olha tudo que chega na minha casa. Eu tinha certeza que ela tinha abrido a carta, né, que veio junto. Aí eu falei, mãe, de quem que é? Aí ela, não sei, tá escrito em inglês. Falei, ai meu Deus, eu não acredito que ele mandou. E assim, ele fez muito surpresa, ele não falou nada, que ia me mandar nada, nem nada. Ele tinha pedido o meu endereço já há algum tempo, mas ele falou que ia me mandar uma carta lá da Turquia, com as coisas da Turquia. Eu falei, tudo bem. E quando eu cheguei em casa, tava lá aquele lindo buquê de flores, tinha, né, uma mensagem dele. Tinha o bilhetinho dele e tava escrito, você é o meu raio de luz, eu amo conversar com você, e me pedindo em namoro. Aí eu falei, meu Deus, como assim ele quer namorar comigo, sendo que eu tô aqui no Brasil, ele tá na Turquia, a gente nunca se viu, meu Deus do céu, como que vai ser isso?
eu fiquei derretida, sabe? Com o carinho, com o cuidado dele. E eu comecei a entender que ele era um homem que me valorizava. Que valorizava o que eu era, que queria me ver crescer, que queria me ver feliz realmente. E aí, depois dessas flores, não teve mais jeito, né, gente? Aí eu fiquei realmente apaixonada. Aí eu falei, gente, eu tô achando que vai ser uma coisa séria mesmo. Eu acho que não vai ser só essa brincadeira de internet, não. Eu acho que vai ser uma coisa mais séria. Mas aí a gente começou a conversar mais sério. Falei, olha, como que vai ser? Eu não tenho condição de ir pra aí te ver. E nem se eu tivesse eu iria, porque eu sou muito medrosa, eu nunca saí de fora do Brasil. Eu jamais iria me encontrar com uma pessoa fora do Brasil sem ter visto, né, antes. E ele falou, não, você tá certa, você não pode, não quero que você venha aqui mesmo não. A gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito das coisas acontecerem. E aí a gente continuou nessa paquera, nesse love. Até que um dia ele me manda uma mensagem e ele fala, olha, eu tenho uma surpresa pra você. Eu falei, ai meu Deus, que surpresa! Aí ele, eu tô indo no Brasil te ver, eu quero te conhecer. E aí, gente, meu mundo parou. Eu falei, meu Deus do céu. E agora? Porque na internet é tudo fácil, né? Na internet é mais fácil resolver as coisas. Pessoalmente o negócio complica. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? A minha mãe e minha família já sabia que eu tava conversando com ele há um tempo, porque a gente, né, mostrava, eles já estavam acostumados a ver ele na câmera, mas ninguém imaginava que ele ia ter coragem de ir pro Brasil, ainda mais o preço que é a passagem, enfim, fica muito caro. E aí, gente, ele falou, 31 de janeiro de 2015, estou chegando aí no Brasil pra te ver pessoalmente. Aí eu entrei em desespero, todo mundo entrou em desespero, contei para minhas amigas, elas, meu Deus, Jéssica, não acredito. Eu falei, pois é, minha filha, o homem tá vindo lá das Cachuchinas pra me ver. Aí todo mundo ficou, né, naquela expectativa, né, todas as amigas, todo mundo, a minha mãe morrendo de medo, né, porque minha mãe, nossa Deus, minha mãe é um drama em forma de gente, então minha mãe morrendo de medo, e como que a gente vai fazer, onde que ele vai ficar e tal. Gente, eu moro em cidade pequena, em cidade muito pequena. Eu falei, mãe, não tem condição de deixar ele no hotel. Porque cidade pequena, ninguém sabe falar inglês. Então, coitado, ele ia ficar super perdido. Eu falei, oh, mãe, tadinho, ele veio pra me ver e a gente vai deixar ele totalmente perdido aí no hotel? Aí, com muito custo, eu consegui convencer minha mãe a deixar ele lá em casa. Aí ele dormiu no meu quarto, eu dormi no quarto dos meus irmãos, com os meus irmãos. E aí, nessa época, minha mãe já tinha um namorado, aí até o namorado dela veio pra nossa casa, porque todo mundo cismava, ai meu Deus, ele veio da Turquia. Ninguém tinha muita noção do que era a Turquia. O pessoal, todo mundo ainda tinha muito preconceito, né? Ah, Turquia, homem bomba, não sei o quê. Umas coisas nada a ver. Mas aí a gente resolveu que ele ia ficar lá em casa, que ia ser melhor. Porque, coitado, vim lá do outro lado do mundo pra ficar perdido no Brasil, numa roça ainda por cima, né? Ninguém merece. Aí, gente, o tempo começou a passar devagar, né? Chegava todos os dias, mas não chegava dia 31 de janeiro. Custou chegar. E aí a minha amiga Raquel já sabia da história toda, já tinha contado pra ela. Ela foi a primeira pessoa a saber que eu tava, assim, interessada, que ele também. E aí eu falei com ela, falei, você acha que isso dá certo? Aí ela, claro que dá, claro que pode dar certo. Ela super me incentivou, ainda mais quando eu falei como que ele era, o jeito dele, tudo. E a Raquel tem família em Belo Horizonte, então ela falou, Jéssica, eu já tô acostumada a ir em Belo Horizonte, voltar. Tem um moço que me leva quando eu preciso de ir. Você quer que eu chamo ele pra te levar lá pra você encontrar com ele? Ele vem, traz as malas, eu vou junto com vocês, você não precisa de ficar preocupada. Aí ela me deu toda a força. Falei, ah, então tá combinado, a gente vai junto. E ela foi junto comigo. E foi ela que filmou o primeiro encontro. Tadinha, muito nervosa, ela tava tremendo, eu acho que ela tava mais ansiosa do que eu. E aí ela filmou assim, tremendo. Aí depois que a gente já tinha entrado no carro e tudo, aí ela falou, Jéssica, você vai me matar. Eu falei, por quê? Aí ela, eu não soube filmar, eu fiquei mais nervosa que eu sei. Todo mundo tava olhando, eu comecei a tremer, tá tudo tremido. Eu falei, não tem problema. O importante é que deu tudo certo, você foi junto comigo, tá tudo bem, não tem problema. Gente, o Mohamed acabou de chegar, ele tá fazendo barulho aqui, tá? Não reparem, a Bela começa a latir quando ele chega. Mas enfim, vamos terminar de contar até a metade aí da história. Muita gente fala assim, meu Deus, eu esperei tanto vendo aquele vídeo e nada de beijo, não aconteceu beijo nenhum. Gente, realmente
ali naquele primeiro encontro não rolou beijo. Por quê? A gente queria se conhecer primeiro, a gente não tava com aquela coisa, ai meu Deus, é meu namorado, entendeu? A gente tava ali se conhecendo. Então, por mais que a gente já gostasse um do outro, ainda tava uma amizade colorida, não era um namoro de verdade, sabe? A gente tava ali mantendo uma amizade colorida, porque se acaso ele não gostasse de mim ou eu não gostasse dele, pra gente não ficar chateado, né? Então a gente não tava com aquela coisa séria. Mas a gente se abraçou muito, olhou muito, olho no olho, foi assim uma coisa muito emocionante. E a gente ficou sem graça também, porque tinha várias pessoas ali esperando outras pessoas chegarem, né, de viagem, várias pessoas vendo a gente e a minha amiga filmando, então assim, era muito ruim. Então assim, a gente ficou muito sem graça, né, de beijar ali e tudo. Eu sei que muita gente esperou o primeiro beijo, mas assim, gente, eu fiquei sem graça, né, de dar esse primeiro beijo, ele também ficou sem graça, então eu falei, não vai acontecer aqui nessa hora, nesse momento, não vai rolar, porque a gente tá se conhecendo primeiro. Aí eu perguntei pra ele como que tinha sido a viagem, a gente conversou um pouquinho, a gente foi pro carro, ele tava super cansado, foi uma viagem super cansativa. A gente foi pro carro, a Raquel conversou um pouquinho com ele, ela também sabe um pouco de inglês, conversou um pouquinho com ele, e aí ela falou assim, Jéssica, finge que a gente não tá aqui, tá? Pode aproveitar, pode fazer o que você quiser, finge que eu não tô aqui. Eu falei, não, Raquel, você tá aqui sim, a gente vai conversar normal. E aí, gente, no carro, né, depois que a gente já tinha conversado bastante e tudo, minha amiga também, a gente começou a ficar um pouco mais próximo, a sentir mais à vontade, aí ele pegou na minha mão, ficou me olhando assim, falou que eu era muito bonita pessoalmente, que não sei o quê. E aí a gente deu um beijinho assim no rosto e fez assim, tipo um selinho assim, sabe? Mas assim, bem, não tinha nada assim demais. Foi só um beijo, mais ou menos um selinho assim. E assim, eu tava com muita vergonha, sério, eu tava com muita vergonha. Não rolou mais nada do que isso dentro do carro, a gente não fez nada. Aí depois de 3 horas no carro, nós dois, a gente chegou em Ressaquinha, já era de madrugada. E aí a minha amiga deixou a gente lá, perto da minha casa, né, na esquina que vira pra minha casa. Deixou as malas, deixou a gente lá, se despediu, ela foi pra Barbacena. E foi lá, gente, na rua da minha casa, que todo o clima aconteceu. E realmente a gente viu que a gente gostou um do outro, que deu certo, que rolou química, que era aquilo mesmo. Eu lembro perfeitamente, tava uma noite linda, tava uma lua linda. Tava um clima muito gostoso porque era madrugada, não tinha ninguém na rua, não tinha ninguém olhando pra gente. E aí ele pegou a mala dele pra descer o morrinho da minha casa, eu ajudando ele. E aí a gente parou, nós dois assim, olhou um pro outro assim, de frente um pro outro. Céu estrelado, a lua tava linda, eu acho que não tava lua cheia, mas tava uma lua bem bonita. E gente, eu tenho uma amiga muito engraçada, ela chama Tati. Aí ela falou assim, Jéssica, aí você olhou pro Mohamed olhou pra você e começou a cantar aquela música. Somente por amor. Gente, ela sempre acha que eu era a Jade. Na cabeça dela, eu era a Jade. Aí quando eu contei pra elas, né, como que foi, ela sempre fala isso. Aí começou a cantar a música lá da Jade. Eu falei, ai meu Deus. Não, gente, não começou a cantar música nenhuma. Mas a gente foi se aproximando assim, e aí sim aconteceu o nosso primeiro beijo, depois de muito tempo. Aconteceu o primeiro beijo, foi muito lindo. Foi um dia assim muito especial e tá assim bem fresquinho na memória. Já faz bastante tempo, mas assim, gente, o tempo não apaga as memórias boas, assim, é uma memória muito linda que eu tenho desse primeiro encontro. E bom, gente, eu já contei história demais. Eu sei que depois daí a história continua e tem muito mais coisa pra eu contar pra vocês. Mas eu vou parar por aqui porque senão o vídeo vai ficar imenso e vocês vão cansar de me escutar. E foi esse o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade, pode escrever aqui embaixo, tá, gente? Eu respondo vocês, não tem problema. Eu faço outro vídeo se for preciso pra falar pra vocês. E é isso. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e que Deus abençoe muito a vida de todos vocês e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!